Vamos continuar, né, pessoal? Dentro do nosso painel de efeitos, com certeza, para quem já está fuçando, para quem já mexe um pouco, já deve ter visto aqui o que seria os Video Transitions ou Audio Transitions, né? Que são efeitos, não deixam de ser efeitos e tal, mas eles são responsáveis, como a expressão já diz, em transitar um vídeo ou um áudio com o outro. Basicamente, eles vão ser efeitos onde a sua área de influência é exatamente a área de contato que acontece entre um take que nós temos. O Premiere, ele traz boa parte das transições, eu vou falar assim, profissionalmente falando, em desuso, tá? Não só o Premiere, mas quase todos os softwares de edição. Isso porque, além de ser bastante clichê, vamos dizer assim, a aplicação deles e por aí vai, esteticamente não são agradáveis, como, por exemplo, a aplicação dessas transições aqui chamadas de 3D Motion. Vamos só para vocês verem a aplicação. Eu vou pegar aqui esse Cube Spin, vou pôr aqui entre um clipe e outro, soltei aqui pra gente. Percebam aqui que ele traz essa marcação dizendo a área que a transição vai acontecer, e quando eu corro a minha agulha, você percebe que eu tenho a transição acontecendo aqui pra gente, né, de uma maneira esteticamente não confortável, porém funcional. Para vocês terem noção, a transição ela serve, esteticamente falando, para fazer conexão entre um take e outro ou para determinar que um assunto chegou ao fim. Então eu sempre aconselho meus alunos, ou até mesmo quando eu estou dirigindo um projeto ou algo parecido, que use as transições quando a direção de arte realmente já pensou e já orientou a sua aplicação, e também visualize se condiz o uso, né, da transição. Hoje, devido à própria internet, por aí vai, nós estamos numa época onde o uso de transições ele está bem nulo, ele está bem mínimo, devido àqueles chamados de jump cut, né, que é aqueles cortes um pouco mais velozes, né, como acontece nos vídeos do Felipe Neto, do PC Siqueira e tal, que eles dão aqueles cortes, né, bem veloz e te traz aquela sensação que você está pulando o conteúdo. E isso também, dependendo da sua aplicação em demasia e tal, não é interessante. Então é legal que você tenha noção realmente como usar e quando for usar. Basicamente, as transições mais utilizadas são as que pertencem aqui à classe de Solve, onde nós temos o Cross Dissolve, que é a transição padrão para muito uso, o Deep to Black e o Deep to White. Então, essas três transições aqui agora, elas são as mais usadas por serem as menos grosseiras. Ela consegue trazer para você uma visualização interessante e uma aplicação legal para contextos ortodoxais e assim por diante, que é algo um pouco mais específico, vamos dizer assim, e vai de acordo com o que você quer fazer. Eu falo até que em jornalismo, em clipes dessa linha mais de jornalismo, eles costumam usar bastante a Deep to White, por exemplo, para transitar de um assunto para outro. Acompanho várias vezes transições de áudio para setar e tal. Então vai muito do que você quer fazer, beleza? Então no nosso caso, eu vou até deletar aqui essa transição, né? Selecionei e dei um delete, e aqui na nossa sequência de transições, eu vou aplicar aqui o que seria o nosso Deep to Black, tá? Só para vocês verem. Então, como o nome já disse, ele vai criar um frame, um quadro preto, no momento que ele for transitar de um vídeo para o outro. Então, para vocês visualizarem, eu vou pegar aqui o Deep to Black, vou pôr entre os clipes, você percebe que ele apareceu aqui pra gente. Quando eu dou um play, ele vai criar, né? Ó lá, essa transiçãozinha escura para que você possa trabalhar. Um atalho, uma dica até para você fazer isso é trabalhar aqui com o posicionamento do Ctrl D. O Ctrl D ele vai aplicar uma transição para você, só que no caso ele aplica a transição padrão. Tá? Você percebe que aqui eu tenho o Deep to Black e logo aqui do lado ele aplicou a Cross Dissolve, que traz, né, essa mesclagem de um vídeo com o outro, ele traz essa comunicação entre eles. Então, caso eu queira determinar que uma transição específica seja a minha transição padrão, né? Você vê que se eu aperto aqui o botão direito sobre qualquer transição, ele traz essa opção chamada aqui de Set Select as Default Transition, né? Eu estou setando a minha transição selecionada como padrão. Então eu posso fazer isso com qualquer um. Eu quero aqui a Deep to Black, então botão direito, setei. Agora eu já sei que ela é a minha transição padrão. E agora quando eu selecionar aqui todo mundo,
dar lá um Ctrl D, eu já tenho a Deep to Black acontecendo tranquilamente. Então vamos dar uma olhada aqui no clipe. Vamos lá. Então tem essa primeira, segunda, terceira, criança chorando. Vamos lá, o Marcelo. Então, 5, é o Davi Luiz. E a gente já parte para o lance dos gols, tá? Como todos os efeitos, né, não importa o tipo de efeito, se é transição, se é um efeito aplicado direto no clipe, ao você selecionar eles, você tem aqui no Effect Control os controles básicos dela, que vai desde a sua duração, a forma que ela vai ser alinhada em relação aos clips. Então eu estou usando aqui o Center Cut, ou seja, ele está pegando o centro da área de interseção, de contato entre os vídeos e está unindo elas. Como eu posso botar aqui, ó, Start at Cut, ele vai priorizar mais o início aqui pra gente. Como eu tenho aqui o End Cut, eu posso customizar, né, de acordo com o posicionamento que eu colocar aqui agora. Então, se eu vir aqui, selecionar ela, eu posso muito bem arrastar e determinar como ela vai acontecer, né? Como eu posso vir aqui no início da transição e tá reduzindo pra gente aqui de forma proporcional, sem nenhum tipo de dificuldade, né? Eu consigo estar fazendo esse controle aí pra gente tranquilamente, ok? Então, algo muito simples, direto mesmo, né, para se utilizar. Vocês vão perceber que dependendo da edição, do produto final que você vai gerar, a transição é necessária, como também não é. Uma dica legal para vocês é que quando for trabalhar com transição, presta atenção nessa duração. Às vezes você já sabe a duração que você sempre quer. Eu gosto, é um estilo meu, mas eu sempre coloco a transição quando eu uso de 13, 14, 15 frames mais ou menos. Então, vindo aqui nas preferências, né, aqui preferências General, eu tenho a opção aqui de estar determinando a duração padrão da transição. Então eu posso botar aqui, ó, 15 frames, vou dar um OK, e aí todas as transições que eu venha a aplicar, né, eles vão assumir aqueles 15, né, que eu acabei de falar para vocês. Então, muito simples aqui, vamos só deletar elas. Então, tá aqui, vou selecionar aqui meus takes, Ctrl D, eu já tenho eles aí aplicados, né? Aí você tem ela, a outra torcedora, a criança, né? Aí o vídeo do Marcelo, o Júlio César, e aí vai para o Davi Luiz, fechando aí o clipe, né? Se nós visualizarmos aqui direto na sequência principal, tem eles aqui em preto e branco, né? Então foi ela aqui, olha lá, criando aí, e assim por diante. Aí vai de acordo, né, com o que você quer utilizar. O meu tá bem rapidinho e tal, não é o ideal visualmente, porém você consegue, né, conseguiu entender, conseguiu visualizar o uso da transição, beleza? Então, basicamente, a aplicação da transição, a aplicação de efeito, ela se resume a isso, né? Entender a duração, entender aonde aplicar, ver se é necessário e assim por diante, né? Vai muito do projeto que você está fazendo, beleza? Então, é isso, transição. Qualquer dúvida, gente, segue o meu e-mail, é só me procurar, eu vou estar tendo o maior prazer em responder vocês e até o próximo vídeo.